Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor sejam presentes nos nossos corações essa noite. Nós aquietamos o nosso coração na presença do Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que juntos possamos adorá-lo, bendizê-lo e glorificá-lo. Eu quero convidar você, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículos de 2 a 4. Mateus capítulo 6, versículos de 2 a 4. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 2 diz assim: Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos em tua casa, em tua santa presença, já temos cultuado ao Senhor, apresentado o nosso louvor, a nossa adoração, temos contribuído com a tua obra, participado da comunhão dos santos. E neste momento, Senhor, nos é necessário ouvirmos a Tua voz, por meio da Tua palavra, que será pregada nesse momento. Que Tu possas usar-nos como instrumento em Tuas mãos e guarda o nosso coração para que sejamos fiéis na exposição das Sagradas Escrituras. E muito obrigado porque aqui estamos nós, Teus filhos, Tua igreja, que se reúne para o culto. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. O título deste sermão é O Cristão e a Misericórdia. No último sermão desta série, aprendemos que a palavra grega, que está em Mateus, no capítulo 6, versículo 1, que é o introito para toda essa nova sessão, a palavra dikaiosune, no grego, foi traduzida para o português como justiça. Mas há três expressões do português que guardam melhor representação para o ensino do Senhor Jesus. Então seria melhor traduzido a palavra como a palavra retidão, ou a palavra piedade, ou ainda a palavra religiosidade, no sentido de ser a prática religiosa do cristão, a prática religiosa do crente. Então ficaria assim: guardai-vos de exercer a vossa retidão, ou guardai-vos de exercer a vossa piedade, ou guardai-vos de exercer a vossa religiosidade diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tendes galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, o que vai ser tratado agora para frente é os atos religiosos que eram praticados pelos judeus. Então, no versículo 1 do capítulo 6, temos a inauguração de uma nova sessão do Sermão do Monte, que aponta para essa prática da religião do judeu. O que Jesus está a fazer é denunciar toda a prática religiosa dos escribas e dos fariseus, que consistia na realização de três atos religiosos para a demonstração pública de uma falsa piedade. A primeira era a prática de dar esmolas, a segunda era a prática de orar e a terceira era a prática dos jejuns. Também aprendemos no último sermão que Jesus Cristo faz uma proibição. Qual seria essa proibição no texto bíblico? De não exercermos a justiça, a retidão, a piedade ou atos da nossa verdadeira religião? Não. A proibição consistia em exercer a nossa justiça diante dos homens, com o fito de sermos vistos pelos homens. E hoje entramos aqui na segunda parte,
ele vai tratar exatamente da prática de dar esmolas. No texto de hoje, nós vamos buscar responder algumas questões que nós encontramos a partir do texto de Mateus capítulo 6, versículos de 2 a 4. Ok? Primeira questão. Qual é o alcance da palavra esmolas no texto de Mateus, no texto lido esta noite? Queridos, nunca é pouco afirmar que o Sermão do Monte, embora Jesus Cristo estivesse cercado de uma grande multidão de pessoas, ele era pregado para os discípulos, ou seja, para aqueles que representavam ali a sua igreja. Reparem que a primeira coisa que o Senhor ressalta para os seus discípulos é o dever necessário dos discípulos de fazer bem àquele que necessita. Ele vai dizer, quando, pois, deres esmola, ele não disse, se deres esmolas, mas quando, pois, deres esmolas. O que quer dizer? Quando, e melhor ainda, toda vez que você der esmola, lembre-se desse ensinamento. Era o que Jesus estava a fazer para os seus discípulos. Mas a palavra grega para esmola é eleimossinin, que significa caridade ou misericórdia. Então, esmolas, no meu entendimento, seria muito melhor traduzido aqui no texto bíblico como misericórdia. Então, era como se Jesus estivesse falando exatamente assim. Portanto, quando praticardes atos de misericórdia, não toques trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Jesus está falando de atos de misericórdia. Mas, o que poderiam ser esses atos de misericórdia? Nós vamos recorrer a outro texto de Mateus, onde o Senhor Jesus vai tratar sobre esse assunto. Mateus capítulo 25. O contexto anterior de Mateus capítulo 25, ou seja, Mateus 24, é a volta do Filho do Homem, descrito em detalhes. Ele vai falar sobre o princípio das dores, depois sobre a grande tribulação, a segunda vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, a exortação à vigilância, depois a parábola do servo bom e mau. Logo em seguida, no capítulo 25, ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens, depois sobre a parábola dos talentos e, finalmente, ele entra no assunto sobre os atos de misericórdia, quando ele fala do grande julgamento. Isso é muito interessante. Falar do grande julgamento fala exatamente dos atos de misericórdia. Então, preste atenção. Em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31, Jesus apresenta exemplos de atos de misericórdia, ou seja, a partir de uma lista exemplificativa, Jesus ensina sobre esses atos de misericórdia. Ele vai falar, por exemplo, que são atos de misericórdia, alimentar os famintos. Versículo 35, porque tive fome e me deste de comer. Ou o ato de dessedentar os sedentos. Ainda no versículo 35, tive sede e me deste de beber. Depois, o ato de hospedar um estrangeiro. Versículo 36, era forasteiro e me hospedastes. E o ato de vestir aquele que está nu. Versículo 36, estava nu e me vestistes. E, finalmente, o ato de visitar o enfermo e o preso, também no versículo 36, e me visitaste preso, foste ver-me. Então, são exemplos de atos de misericórdia. Então, essa lista de Jesus não é exaustiva, mas exemplificativa. De acordo com Mateus 25, do 37 a 40, Jesus responde à indagação: então me perguntarão justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Perceba que a palavra fizeste, epoisate, do grego, ela tem uma ideia de fazer impacto, de impactar uma pessoa, de fazer o bem de forma que você impacte, ou seja, sempre que as nossas atitudes de misericórdia venham a impactar a vida daquele que sofre, a vida daquele que padece.
Isso é um ato de misericórdia, quando nós impactamos uma pessoa que sofre e fazendo o bem. Mas deixe-me apresentar a vocês algumas breves definições da palavra misericórdia. Primeiro, misericórdia é a boa ação que impacta na vida de quem padece. A boa ação que impacta na vida de quem padece. Segunda, a misericórdia é o socorro aos necessitados. Terceira, a misericórdia é uma expressão da verdadeira fé. Só quem de fato tem fé no Senhor Jesus é capaz de exercer um ato de misericórdia consoante aquilo que propõe a Bíblia Sagrada. Quarto, misericórdia é a prova da transformação do coração regenerado. São atos que demonstram que de fato o Senhor alcançou e mudou o nosso coração. E a quinta e última, misericórdia é depositar o coração na miséria do outro. Interessante, não? Depositar a miséria no coração do outro, daquele que sofre. Mas ouçam, o verdadeiro cristão é sempre misericordioso. Por isso ele tem o seu coração aberto, o seu bolso aberto, tem suas mãos abertas e tem a sua casa aberta àquele que necessita. Porque ele é assim. Porque assim é o seu Senhor. A palavra hebraica para misericórdia é chesed, que significa a capacidade de entrar no sofrimento da pessoa, até que possamos praticamente ver com os olhos daquela pessoa, pensar com a mente daquela pessoa, sentir com o coração daquela pessoa. Misericórdia é mais do que apenas sentir piedade de alguém. Misericórdia é agir. A misericórdia é o amor em ação. Já no grego, a palavra misericórdia é eleos, que está voltada para o tratamento da dor, da miséria e do desespero, dentro de um escopo daquele que praticou um pecado. Interessante, não? Ter misericórdia é estender a mão para aquele que praticou um mal, um crime, um pecado. Noutro diapasão, a palavra misericórdia vem da junção de duas palavras latinas, miserere e cordis, coração e miséria. Então, misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Todas as vezes que nós oramos ao Senhor e pedimos, Senhor, tem misericórdia de mim, nós estamos pedindo, Senhor, coloca o teu coração na minha miséria. É como se pedíssemos para o Senhor para olhar segundo, ver os nossos olhos, sentir conforme sente o nosso coração e pensar conforme pensa a nossa mente. Misericórdia, como eu já disse, é o amor em ação. Mas quantas maneiras há de demonstrarmos amor ao que sofre? Será que você tem demonstrado amor ao que sofre? Queridos, há inúmeras maneiras de sermos misericordiosos. Visitar ao que sofre, por exemplo, dar-lhe bons conselhos, telefonar e orar com o que sofre, transportá-lo para o hospital, acompanhá-lo numa consulta médica, num tratamento, numa clínica, enviar-lhe uma mensagem, refrear a língua para não falar ao que sofre o que não se deve falar, evitar tocar em assuntos constrangedores, como aquele que, por exemplo, vai visitar alguém que está sofrendo porque teve o casamento rompido, aí a pessoa chega e diz, o seu casamento foi rompido, né? Foi o quê? Foi adultério? Foi isso, foi aquilo? Ou vai visitar o endividado, pois é, você gasta demais, não controla a sua mão, compra o que passa na sua frente. Então é refrear a língua. Mas é mais do que isso também. Levar uma refeição, levar uma muda nova de roupas, servi-lo dando-lhe sapatos novos, emprestar seus ouvidos e ouvir, velar junto com o enlutado, ajudar na mudança, cooperar na organização da casa, pôr o lixo para fora, pagar uma conta de luz ou de água, comprar o gás, distrair a pessoa, sim, ler para aquele que não pode mais fazê-lo, cuidar das crianças, ou seja, impactar com as boas ações de misericórdia. É isto. Podemos fazer tanto, gente. E o maior exemplo de misericórdia foi demonstrado pelo próprio Senhor Jesus. Ele que curou os doentes, alimentou os famintos, abraçou as crianças tomando-as em seus braços,
Ele que foi amigo dos pecadores, ele que tocou nos leprosos, ele que pregou ao cativo, libertou o oprimido, fez os solitários se sentirem amados, guardados e protegidos, consolou os aflitos, perdoou os pecadores, restaurou aqueles que haviam caído em má fama. Interessante, não? O ministério de Jesus Cristo é, sem dúvida nenhuma, o ministério da misericórdia. Louvado seja o Senhor. Seja misericordioso, irmão. Seja misericordiosa, irmã. E lembre-se, quem visita um necessitado, bate na porta com a ponta de um pé. Você entendeu? Quem visita um necessitado, bate na porta com a ponta de um pé. Porque as suas mãos estão ocupadas. Então, não é simplesmente chegar e dar um tapinha nas costas, é de fato estar preocupado com a necessidade daquele que sofre. Isto é ato de misericórdia. Segunda questão, qual a maneira incorreta de efetuar atos de misericórdia? Porque o texto está tratando disso. Se não vejamos, quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então há uma maneira incorreta, e Jesus começa exatamente pela maneira incorreta. É claro que naturalmente dar esmolas, ou usar de misericórdia, significa ajudar pessoas que necessitam, estendendo as mãos para ajudá-las. Doando dinheiro, fazendo algo que seja de fato necessário. Porque às vezes, quando fala em dinheiro, a pessoa tem até passa mal. Eu ajudo de outra forma, dessa forma não. Mas também, como eu já disse, dedicando tempo, fazendo qualquer outra coisa que possa prestar ajuda àquele que sofre, que padece, àquele que é carente. Mas o problema dos escribas e dos fariseus não era propriamente os atos de misericórdia. Não eram. Mas a maneira incorreta que o faziam. Os escribas e fariseus tocavam trombeta para anunciar a todos, naquele exato momento, que estariam a exercer misericórdia a algum necessitado. E Jesus, então, estava fazendo o uso de uma figura de linguagem, da hipérbole, ou seja, ele estava empreendendo um exagero na sua fala, carregando com esse exagero, usando a expressão, não toques trombeta como fazem os hipócritas. Não é que o fariseu vinha e alguma pessoa do lado vinha tocando trombeta, não era isso. Quase isso. Compreendam. Naquela época, quando o povo era convocado pelos sacerdotes para um jejum público pelas causas nacionais, para pedir a bênção do Senhor sobre a terra, para que o Senhor mandasse chuva sobre a plantação, etc., ou para libertar da opressão, etc., de seus inimigos, então eles mandavam, os sacerdotes mandavam soar as trombetas. Literalmente assim. Então Jesus pega esse exemplo e aplica a prática dos escribas e dos fariseus em exercer atos de misericórdia, em dar esmolas, por exemplo. Os judeus acreditavam que a oração e o jejum eram fortalecidos e se tornavam eficazes pela prática da misericórdia. É como se a misericórdia empoderasse os atos de oração e também o jejum. E com o passar do tempo, essa atitude de tocar trombetas para convocar o povo para o jejum solene, então passa a ser incorporado pelos escribas e fariseus em suas atitudes, como se tocassem trombetas quando estivessem a oferecer ajuda àquele que padecia. Alguns historiadores dizem que os escribas e fariseus eram pré-anunciados como espécie de arautos, que diziam, vejam como esse homem é bom, como ele exerce a misericórdia e ajuda o necessitado. Olha que coisa absurdo para nós, e deve ser assim mesmo, um grande absurdo. Os escribas e fariseus se ostentavam nesses momentos de misericórdia, realizando verdadeiras atuações. Por isso, esse quadro pintado por Jesus, um quadro imaginário, denunciativo, para que ficasse vívido no coração e na mente dos seus discípulos, que jamais deveriam esquecê-lo. Todas as vezes que eles fossem exercer misericórdia,
eles deveriam se lembrar daquele quadro pintado por Jesus e se guardar de fazer conforme faziam os escribas e os fariseus. Os escribas e fariseus, segundo a palavra de Jesus, eram hipócritas. E quem eram os hipócritas? Os hipócritas eram os atores. Os atores das encenações gregas, que usavam máscaras, que se chamavam hipocrites, era o nome daquelas máscaras, e atuavam, encenavam. E Jesus está dizendo, olha, vocês são atores, porque vocês não se preocupam exatamente com o bem-estar desses necessitados, mas em receber aplausos dos outros que veem a atuação de vocês. Então vocês são atores, vocês são hipócritas. Porque isso que está perante os nossos olhos, oculto aquilo que subjaz no coração de vocês. Eles queriam aplausos. O hipócrita era um ator que via o mundo como seu palco, alguém que simulava a verdade e, nesse caso, que escondia sua verdadeira face sob uma máscara de misericórdia. Você olhava para o escriba e para o fariseu e dizia, quão é misericordioso esse homem. Era uma máscara. Ouçam, existem 3 tipos de hipócritas. O primeiro é o hipócrita que finge ser bom, mas na verdade é mau e sabe que está enganando os outros. O segundo é o hipócrita que é arrebatado pelos seus próprios atos e que engana-se a si mesmo. E o terceiro hipócrita é aquele que se engana pensando que está agradando a Deus e aos homens. Qualquer um dos 3 tipos era plenamente aplicado aos escribas e aos fariseus, porque eles vinham acompanhados pelo erro do toque da trombeta para alcançar algo terrível, que era serem glorificados pelos homens. Eles queriam glória. E Jesus então os denuncia por causa disso. A grande fraqueza dos fariseus era que amavam o louvor dos homens mais que o louvor de Deus. João, no capítulo 5, versículo 44, o Senhor pergunta, como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? É claro que não poderiam crer nas palavras do Senhor. Porque se acreditassem nas palavras do Senhor, confeririam glória ao Senhor. E a glória era para eles. Como dividir a nossa glória com o Senhor? O grande problema é que eles assim já recebiam a sua recompensa. Os que exercem misericórdia com essa atitude recebem sua recompensa plena. É a força do apeixousim. Essa palavra no grego que significa o recibo pleno. Recibo de pagamento pleno. Deus não te deve nada, porque você recebeu a glória dos homens. Os que exercem misericórdia para receber o aplauso dos homens, tudo o que terão será o aplauso dos homens. Apeixou-sim. O pagamento está completo. O recibo foi passado. Salmo 17, versículos 13 e 14, vão dizer que esse é o quinhão desta vida para aqueles que buscam essa glória. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Ou seja, o que eles querem está aqui. E o que nós fazemos, queridos? Se fazemos atos de misericórdia, como o fazemos? Da maneira incorreta? Buscando glória para nós mesmos? A terceira questão dessa noite, qual então é a maneira correta de efetuar atos de misericórdia? Acabamos de ver a maneira incorreta, então qual seria a correta? Versículo 3,
Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Significa que nós não devemos anunciar, seja de que maneira for, aquilo que estivermos fazendo para aliviar o sofrimento, a dor do que sofre, não pode ser anunciado. Isso é perfeitamente óbvio. Você concorda comigo? Mas sempre o ensino de Jesus vai além do óbvio. Qual seria o óbvio? Não anuncie seus atos de misericórdia para outrem. Eu sei que é difícil para alguns que gostam de mostrar. Mas o que vai além do óbvio? Não anuncie os atos de misericórdia nem para si mesmo. Difícil, não? Muito. Muito. Eu sei, queridos, que há pessoas que sentem verdadeiro prazer em anunciar aquilo que fizeram para os outros. Suas palavras e atitudes estão sempre gritando para os outros: venham e vejam como eu sou importante na vida de muitas pessoas. Como o meu agir é um agir que impacta para o bem as outras pessoas. Como eu sou, e última palavra, importante para Deus. Se não fosse eu, essa igreja não ia para frente. Se não fosse eu. Conhece alguém assim? Eu conheci muitas pessoas. E geralmente pessoas assim sentem a necessidade de dizer o quanto são de fato boas. Eu conheci há um tempo atrás, não muito tempo, um casal abastado, sim, que demonstrava grande alegria em dizer o quanto eles eram importantes no reino de Deus. Eles diziam das inúmeras igrejas que ajudavam financeiramente, dos pastores que eles contribuíam financeiramente porque as côngruas eram muito baixas, dos seminaristas que eles ajudavam a pagar a mensalidade. Sim, porque muitas vezes os seminaristas precisam, queridos. Muitas vezes a igreja não pode, não dá conta. Muitas vezes o presbitério também é um presbitério pobre em termos de condições financeiras. Aí eles diziam: nós ajudamos a fulano, a cicrano. Os templos que ajudaram a construir ou a reformar. As pessoas que ajudaram a tirar das drogas, os necessitados que ajudaram a vestir, a comer, a morar, etc, etc, etc. Mas o que Jesus estava dizendo é que esse tipo de pessoas está buscando a glória dos homens. Se esquecem que as boas obras que praticam são obras da graça. Sim. Ouçam. Vocês não podem dar nada que antes já não lhes tenha sido concedido pelo Senhor. Então calma lá. A glória é do Senhor. As nossas boas obras que praticamos são obras da graça. Porque se o Senhor não te desse condições, você não teria para ofertar. Então calma lá. Ouçam. Se por um lado há um pecado na negligência do dever de ser misericordioso, porque tem gente que acha que não precisa ajudar ninguém. Por outro lado, há o pecado de ser misericordioso buscando a glória dos homens. E é essa denúncia que Jesus está a fazer. Mas aí vem a questão, então, o que fazer? Seja misericordioso, seja misericordiosa, mas não anuncie aos outros e nem a você mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Ouçam. Uma das coisas mais lamentáveis que existe e que entristece o Espírito Santo é quando um cristão quer promover a si mesmo. Isso não somente é ridículo, mas é antiético e também é patético. É patético. Eu me recordo, queridos irmãos, dos meus primeiros anos de pastoreio, quando fui instado por um irmão que queria que a lista de dizimistas da igreja, com o respectivo nome e valor de dízimo, ficasse exposto na parede na entrada, para que todos da igreja e todos que ele passassem pudessem ver o nome dele ali. Ele queria tanto o seu nome quanto o valor do seu dízimo sendo compartilhado para todos.
Ouça, todos os membros dessa igreja, todos, têm livre acesso ao relatório financeiro da igreja. Está disponível na secretaria, é só vir e ter acesso. Tem problema nenhum. Não há nada que esteja se fazendo aqui que tenha necessidade de ser escondido sob o telhado. Mas é proclamado sobre o telhado. No Evangelho é assim, não tem coisas ocultas. Todos temos acesso. Mas havia uma curiosidade mórbida no coração daquele homem também, em saber quem era dizimista, quem não era, e o valor que cada irmão apresentava como dízimo. E quando ele tinha acesso, ele tinha comentários a fazer, mas é só isso que aquele irmão está dizimando? Não, ele é um juiz, um delegado, ele é isso, ele é aquilo. Não pode ser. Vocês compreendem? Coração. O nosso coração é caído. Cuidado com o coração. Cuidado com o seu coração. Eu preciso cuidar do meu coração. Todo aquele que é decente lamenta quando vê alguém demonstrando orgulho de si mesmo pelos feitos, pelas realizações, pelos atos de misericórdia que praticou. Eu sei que possa ser muito difícil não nos orgulharmos de nós mesmos por sermos aquilo que somos, pela inteligência que temos, mas nós agradecemos a Deus por isso. Porque do contrário seremos exatamente como aqueles fariseus da parábola que diziam: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como esse publicano que está aí fora. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, que a nossa mão esquerda ignore o que a direita estiver fazendo, em outras palavras, tendo feito tudo secretamente, não devemos manter um caderninho anotado ali. Tudo que eu fiz para Jesus, para a igreja, para o próximo. Tem gente que faz assim. Você acredita nisso? Outro dia chegou o irmão e falou assim: pastor, eu tenho anotado todos os dízimos que eu dei, um por um, desde o primeiro salário que eu recebi. Eu fiquei pensando, qual a necessidade disso? Qual é a necessidade, querido? Cuide do seu coração. Cuide. Não seja como o escriba e o fariseu. Nós não precisamos disso. Porque tudo que temos é do Senhor. Nós somos do Senhor. A nossa casa, a nossa família é do Senhor. Tudo. O sangue que corre nas nossas veias e artérias é do Senhor. A digestão do alimento que consumimos é realizada pelo Senhor. Sabia disso? Claro que sim. Então precisamos nos colocar no nosso devido lugar. Eu quero deixar um conselho. Os irmãos sabem que eu não gosto de citar autores aqui, mas eu vou citar dessa maneira, dessa vez. O doutor reverendo Martin Lloyd Jones, ele disse: sob hipótese nenhuma mantenha um registro dessa natureza. Não conserve em qualquer livro razão de vitórias espirituais. Não mantenham escrituração de lucros e perdas espirituais em suas vidas. Não escrevam qualquer diário sobre essas coisas. Pelo contrário, esqueçam-se de tudo. Continuem fazendo as coisas segundo forem impelidos por Deus e orientados pelo Espírito de Deus. E então, esqueçam-se de tudo quanto tiverem realizado. Porque o Senhor não esquece. Lindo, não? Se você ensina o só lhe deu glória, então viva o só lhe deu glória. Glória somente a Deus. E eu quero concluir esse sermão fazendo uma pergunta para você. Preste atenção. Pergunta retórica, mas se você quiser responder, responda, sem problema.
A igreja faz ação social? Sim ou não? Já ouvi um sim, já ouvi um não. Sim, outro sim. Quem dá mais? Vou complicar um pouquinho. O discípulo de Cristo faz ação social? Sim ou não? Já ouvi outro sim. Deixe-me complicar ainda mais. Jesus mandou que sua igreja e seus discípulos realizassem ação social? Tem algum sim? Então, essa última pergunta invalida as respostas positivas anteriores. E é óbvio que a resposta é negativa. É óbvio que sim. A ação social não tem a sua origem na palavra de Deus. A ação social tem sua origem na sociologia e não na Bíblia. O filósofo e sociólogo Max Weber defendeu a ação social como conjunto de ações que possui o propósito de alcançar um resultado satisfatório, ou seja, um retorno esperado. Isso pode ser de ordem racional, moral, etc. Então, o que é uma ação social? Eu faço bem a alguém e espero o retorno dessa pessoa. Isso é ação social. E a igreja não faz ação social. Nós, quando fazemos o bem às pessoas, nós não esperamos nada de retorno. Nós não vamos à casa de um necessitado levar uma cesta básica, por exemplo, esperando que aquela pessoa aceite a Jesus. Não é isso. Não é barganha. Nada disso. As ações que nós praticamos são outras. Perceba que a ação social no Brasil e nos países pobres tem essa conotação do esforço em diminuir a desigualdade social, em aumentar a inclusão social, por exemplo. Mas a igreja foi chamada, pergunto a você, para atuar na desigualdade social? A igreja foi chamada a atuar na inclusão social? Para melhorar a distribuição da renda? Será que foi assim? Não. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é a pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo discípulos para Ele. Essa é a missão da igreja. Ensinando-os a viver e a guardar os princípios e valores do reino de Deus. Eis a nossa missão. Fazer ação social não, nunca foi e nunca será a missão da igreja. Não estou dizendo que não devemos cuidar dos necessitados, não é isso, devemos sim, a partir dos domésticos da fé. Mas devemos cuidar deles através dos atos de misericórdia. Então, quando alguém te perguntar se a igreja deve fazer ação social, você diga não. A igreja deve fazer atos de misericórdia. A igreja não realiza ação social, a igreja realiza atos de misericórdia. A igreja não espera a transformação da sociedade através da ação social ou através do engajamento político, mas espera a transformação por meio da libertação dos perdidos, da redenção dos eleitos e do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. É isto. A igreja não está aqui para transformar a cultura ou para redimir a cultura. O mundo jaz do maligno. A igreja está aqui para pregar a palavra de Deus. Então, nós não ofertamos um prato de comida para quem necessita, esperando salvá-lo, não é isto. Nós pregamos o Evangelho, esperando que ele seja salvo em Cristo Jesus. E o alimento que oferecemos é apenas consequência da nossa missão de pregar a palavra. E é porque ele está com fome. Você dá um prato de comida, é porque ele está com fome. Os escribas e fariseus faziam algo muito parecido à ação social de hoje. Porque eles queriam retorno. E exigiam publicidade para os seus atos. À espera de um retorno social, buscavam glória de homens, enquanto que os atos de misericórdia buscam a glória de Deus e a recompensa nele.
Louvado seja o nome do Senhor. A influência da teologia da missão integral tem alcançado muitos cristãos. A teologia da missão integral é o braço evangélico da teologia da libertação da Igreja Católica, que foi uma porta de entrada do marxismo. E nós precisamos usar a terminologia correta. Nós não podemos utilizar as mesmas terminologias que são utilizadas pelos progressistas. Nós precisamos nos focar na linguagem bíblica. E isso sim faz diferença para nós e traz a verdadeira pregação. A única coisa que pode transformar o indivíduo, queridos, não é a inclusão social. Não é a melhor distribuição de renda. Mas é o Evangelho. É a cruz. Então apresente a cruz. Aponte para a cruz. Fale de Jesus. E faça assim seus atos de misericórdia. Não anunciando nem para si mesmo. Porque os atos de misericórdia não carecem de trombetas. Porque tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Essa expressão, teu pai que vem em secreto, é às vezes tão difícil para a gente, né? Querido, o nosso pai vem em secreto. Então descansa nele. O Senhor vê o nosso esforço, assim como também a nossa dificuldade. O Senhor vê o nosso coração. O Senhor vê a nossa história. O Senhor conhece a nossa casa. O Senhor sabe quem somos. Então descansa no Senhor. Porque nós temos uma segurança. Ele vê em secreto. E publicamente, lá no céu, nos dará a recompensa. Você crê? Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esses momentos de reflexão na Tua Palavra. Que Tu possas continuar falando mais ao nosso coração ainda. Dá-nos o conhecimento, a profundidade, Senhor, na Tua Palavra. Senhor querido, que nós possamos aprender com os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, mercê do Espírito Santo, atuando na nossa mente, no nosso coração, iluminando a palavra, possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. E que nós não sejamos enredados pelo mundo, embalados pelo mundo, mas sejamos de fato, Senhor, e no nome de Jesus, transformados mercê da operação do Espírito Santo para praticarmos aquilo que a Tua Palavra diz em função do necessitado. Atos de misericórdia. Guarda-nos, Senhor, dos padrões do mundo, dos ensinos do mundo, da filosofia do mundo. E que possamos aprender diretamente do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor Soberano, o nosso meigo e doce Jesus de Nazaré. Que possamos aprender de Ti, Senhor. Então aplica a Tua Palavra no nosso coração e que nós possamos ser também pessoas misericordiosas, assim como o Senhor nos tem ensinado, por meio da Tua Santa Palavra. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.